Olá pessoal, eu sou o Brás, eu sou sócio do Café do Brás, mestre de torra, Q-Grader, e sou embaixador da Kaleido. E hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre esse torrador, o M10, mas o que eu vou falar aqui também se aplica aos demais modelos. E esse vídeo basicamente é um passo a passo sobre o meu Kaleido chegou. E agora? Então vamos conhecer um pouco melhor desse torrador. A gente vai falar um pouco da nossa experiência com o Kaleido. E a gente tem uma torrefação em Londrina, no Paraná, para deixar o contato para vocês no final do vídeo, falando sobre toda a experiência que a gente tem, praticamente 2 anos trabalhando exclusivamente com a Kaleido. Esse aqui é o M10. Você vai chegar, vai tirar ele da sua caixa. Dentro da caixa, o que você vai encontrar? O torrador, a cesta de resfriamento, a nossa já está um pouquinho usada. O saca-provas, que é o nome dessa coisinha que vem dentro da caixa, essa manopla, certo? Vou explicar para vocês a parte de serve. A gaveta que vai aparar as películas, a gaveta coletora de películas. Um cabo USB e um tablet. O nosso tablet a gente optou por colocar ele nesse braço para facilitar as operações. Você pode deixar ele onde for mais conveniente, mas eu recomendo muito a utilização de um braço para manter ele afastado de calor. Primeira coisa que você vai precisar, você tirou o seu Kaleido da caixa. Uma bancada firme, reta, plana. Um local, opção 1, arejado, próximo de uma janela, ou como nós fizemos aqui na torrefação, uma pequena coifa. E como a gente torra, o Kaleido ele é tão interessante que ele permite a gente fazer isso. A gente torra no centro da cidade, numa sala, numa galeria, com ar-condicionado ligado no maior conforto. Para a gente fazer isso, a gente acoplou uma coifa a um motor de exaustão. E no final a gente vai mostrar para vocês um pouco como vocês podem também fazer um sistema desse na torrefação ou cafeteria de vocês, certo? Então vocês precisam de uma coifa ou de um lugar ventilado, uma bancada e tomada 220. O Kaleido é 220 volts e o plug dele é um plug de 20 amperes. Então você precisa certificar que a entrada da sua tomada é uma entrada de 20 amperes. O que eu recomendo? Chame um eletricista da sua confiança, verifique se a tomada é de 20 amperes e se a capacidade da sua rede elétrica está de acordo com o Kaleido. O consumo do Kaleido é muito baixo, certo? Nós temos um cálculo aqui com o valor da energia elétrica no estado do Paraná, valor de tarifa comercial, a uma média de menos de R$1 por quilo de café torrado. É o cálculo que a gente fez com experiência em 1 ano de torra com Kaleido. O consumo dele é aproximadamente igual ao consumo de uma máquina de expresso, talvez parecido com o consumo de um ar-condicionado de 13.000 BTUs. Então são os cuidados que você tem que ter para ligar qualquer equipamento elétrico um pouco maior. Atrás do Kaleido você vai ter uma placa que diz qual é a amperagem, né, do aparelho, e o seu eletricista, com base nesses dados, ele vai conseguir te dizer se o fio da sua tomada e a sua tomada suportam o Kaleido. Na nossa torrefação, o que nós fizemos? Isso, de fato, eu peço para vocês chamarem um eletricista, porque são cálculos técnicos que tem que ser feito por um profissional da área, mas é algo relativamente simples e barato. Talvez, se você já está numa instalação comercial, a sua tomada já seja adequada. Aqui no caso da torrefação, a gente precisou colocar uma tomada de 20 amperes para ligar o Kaleido. Nós já tínhamos 220, a fiação do prédio já estava tudo ok, suportável, era um prédio comercial, e o eletricista só verificou que a espessura do fio era suficiente para a gente trabalhar com segurança. Tendo isso, você não tem qualquer risco com o seu Kaleido. Tomada está ok, se certificou que é 220, é 20 amperes, você vai ligar o seu Kaleido na tomada. Os modelos menores, o modelo M1, ele tem uma chave de liga e desliga na parte traseira. O modelo maior, o M10, não tem. Você ligou na tomada, ele já ligou e você vai ver que o painel já liga automaticamente, certo? Então o painel liga e aí a primeira coisa que ele vai fazer, eu vou tirar o tablet, vou trazer aqui mais perto da câmera para vocês verem. Ele vai mostrar alguns dados
Tempo total está zerado, porque a gente não começou a torrar nenhum café, então zero. TG, temperatura do grão. TE, temperatura externa, que é a temperatura do ar, que está ali dentro do tambor. E os demais dados, que é a curva ROR, porcentagem de desenvolvimento e temperatura alvo. Esses dados vão ser ativados a partir do momento que a gente iniciar a torra. O seu calendo tem 3 botões aqui em cima. Começando aqui. Primeiro, você vai ter o iniciar aquecimento, alarme de temperatura de entrada e carregar curva. Então, para que serve cada botão desse? Vamos começar programando a nossa temperatura alvo e já vamos começar fazendo a primeira torra. Ligou, está pronto para trabalhar. A gente vai aquecer o torrador. Eu recomendo alguns minutos de aquecimento até a temperatura ficar estável para você começar a trabalhar. O Kaleido usa um sistema de infravermelho que é muito mais eficiente do que os torradores a gás, não só no funcionamento e no tempo, mas também na qualidade da torra. O infravermelho ele é muito menos agressivo ao grão, ele preserva melhor as camadas do grão de café e o resultado vai ser uma bebida mais limpa, com sensorial mais definido e com um controle de torra muito melhor. A gente vai começar fazendo uma amostra de 900 gramas. O M10, a capacidade nominal dele, capacidade máxima nominal, 1,2 kg, capacidade mínima nominal, 300 gramas. Recomendo que você, em hipótese alguma, ultrapasse a capacidade máxima, 1,2 kg, e tente trabalhar sempre com a capacidade mínima de 300 gramas. Depois de algum tempo, quando você tiver bastante experiência com a torra, você vai ver que você consegue torrar até um pouco menos que a capacidade mínima com algum controle, mas isso aí já demanda, né, uma certa experiência como mestre de torra. Trabalhando dentro dessa faixa, você vai trabalhar muito bem com ele. Para você conseguir repetibilidade nas suas torras, conseguir trabalhar também com torras que vão entregar uma padronização muito boa, e essa regra vale para qualquer torrador, pequeno, grande, a gás, torradores industriais, você trabalhar com 3/4, 75% da capacidade do seu torrador. É claro que em caso de uma demanda muito urgente, de necessidade, ele foi feito para torrar 1,2 kg e ele suporta torrar 1,2 kg com qualidade. Nós já fizemos muitas torras por vários dias frequentes, utilizando a capacidade máxima do Kaleido, e ele realmente entrega 1,2 kg. Né? Ele suporta 1,2 kg. Mas se você conseguir organizar a logística da sua torrefação para você trabalhar com 75% da capacidade dele, ou seja, 900 gramas, você vai conseguir uma repetibilidade, vai conseguir uma padronização das suas torras muito, muito, muito boas mesmo. Então, o café que eu vou torrar nele aqui agora para a gente fazer o nosso primeiro teste é um Arara, um café arábica da variedade Arara, de processo cereja descascado. Esse café eu já fiz previamente uma análise dele, mas quando você compra café especial, e é muito importante isso, comprar café especial exija que o laudo do QGrader traga todas as informações técnicas, senão isso não é um laudo válido de QGrader. Precisando de serviço de QGrader, você pode chamar a gente também. Esse café eu sei que ele tem uma densidade média para média baixa, não é um café de muita densidade, ele é um café relativamente delicado. Ele é um café com teor de umidade perfeito para café especial, 11,5%, certo? E ele é um café que eu já conheço o perfil sensorial dele. Eu sei que ele é um café que me entrega doçura e acidez bem equilibrada, e a gente vai desenvolver uma torra média com esse café, uma torra dentro do padrão da SCA, para a gente conseguir ter um café que vai ficar muito bom para expresso, mas que também vai dar coados excelentes. Para isso, eu vou trabalhar com a temperatura de entrada de 180 graus no calê. Essa temperatura, para esse tipo de grão, com essa capacidade, pode ser um pouco alta para torradores a gás, mas no Kaleido a gente trabalha com uma faixa um pouquinho acima do que os torradores a gás trabalham, justamente pelo fato do infravermelho não ser tão agressivo. A temperatura de entrada é algo muito importante que você, como mestre de torra, precisa aprender a calcular, e isso exige uma série de informações sobre o café que você vai fazer. Então isso é muito importante. Cafés especiais tem que ter uma receita para cada tipo de café. 180 graus para a gente começar com esse café. Eu vim aqui em temperatura alvo,
cliquei aqui no temperatura alvo e tem o botão que você pode ir aqui diminuindo mais ou menos, ou você clica em temperatura alvo e você vai digitar 180 graus, Enter, e temperatura alvo já está selecionada, 180 graus. Iniciar aquecimento, automaticamente vocês vão ver que vai ficar vermelho ali dentro, ele já vai iniciar o aquecimento e a gente já vai começar então as nossas toras. Vocês vão perceber que assim que a gente inicia o aquecimento, a temperatura do grão já começa a subir, tá? Em 21 já está 30, 31, 32. Você pode então usar o segundo botão, que é o alarme de temperatura. Quando ele chegar em 180 graus, ele vai emitir um bip para te avisar que o torrador está pronto. Vamos ativar então. Alarme de temperatura. O terceiro botão, carregar curva, a gente vai mostrar depois que a gente finalizar essa torra, para você aprender para que ele serve, que é uma função maravilhosa do caleiro, que é a repetibilidade, que é através das torras automáticas. Então nós vamos fazer essa primeira torra manual, nesse modo roxinho aqui embaixo, o manual. Depois a gente vai então salvar essa curva e vamos mostrar as torras automáticas, para ele repetir essa torra que a gente acabou de fazer e a gente vai comparar os dois cafés no final do processo. Aqui, logo abaixo desses três botões acima, nós temos os comandos de potência. Então, como ele ainda está aquecendo, a potência automaticamente se liga no automático. Então, você vai ver que no controle, está aqui controle manual e logo acima tem uma luzinha verde escrito alto, ou seja, ele estava automático. Até ele chegar na nossa temperatura alvo, que é 180 graus, foi o que nós programamos, ele vai ficar em 100%. O segundo botão é o fluxo de ar. Enquanto o torrador vai aquecendo, eu já vou deixar com um leve fluxo de ar. O fluxo de ar vai de 0 a 100% da potência e a gente vai colocar aqui 10% da potência, gerar um leve fluxo de ar. Esse fluxo de ar ele sai pelo escapamento traseiro do caleiro. Eu vou virar o nosso segundo aqui para vocês verem a parte de trás e quando esse funciona. O caleiro tem esse escapamento traseiro e é por aqui que o fluxo de ar vai sair. No caso, nós colocamos um duto só encaixado, não precisa estar preso nesse duto do fluxo de ar para conduzir o ar pela coifa. Nesse momento não tem fumaça, é só um duto de ar quente para sair. Bom, por que é importante a gente já ligar o fluxo de ar nesse momento? Como a gente está trabalhando numa área fechada, com ar-condicionado, quando o seu caleiro já... Primeiro uso, vai ser normal você sentir algum cheirinho de plástico queimado. É só o cheiro da tinta estabilizando, e esse cheiro é externo, é o cheiro do produto novo chegando no seu primeiro uso. Isso é absolutamente normal. Esse cheiro não vai impregnar no café, já que a parte de dentro do caleiro é toda feita com material com aço inox de alta qualidade, próprio para contato com o alimento. É só realmente as partes externas que vão soltar esse cheiro na primeira torra, mas não é nenhum cheiro que chega a incomodar. Depois de algum tempo, você vai perceber então que pode ficar algum vestígio de película dentro do caleiro, e durante o aquecimento essas películas vão sendo queimadas, vão virando cinzas, e ele meio que vai se auto-limpando, certo? E essas cinzas vêm aqui para a parte de baixo. E aí esse fluxo de ar vai permitindo com que essa queima vai saindo para fora e também vai permitindo com que a temperatura dentro do caleiro se estabilize de maneira melhor. Porque quando a gente colocar o nosso café, a gente vai ligar o fluxo de ar. Então o que acontece? Ele vai atingir a temperatura, aí você liga o fluxo de ar, a temperatura vai cair. Aí você vai ter que esperar ele chegar na temperatura novamente. Dessa maneira, com o fluxo de ar funcionando, a temperatura já chega no nosso alvo, que é 180 graus, de maneira estável. E ele é muito rápido, ele já chegou em 180 graus. Mas eu vou deixar ele mais um pouco para garantir que todo o calor vai ficar bem distribuído pelo tambor.
O caleido, enquanto eu deixo ele aquecendo um pouco, quero falar um pouco mais sobre a questão do infravermelho e da fumaça. Torradores a gás, torradores elétricos convencionais, eles costumam ter a fonte de calor na parte de baixo do torrador. Seja chama ou seja as resistências convencionais de outros torradores elétricos, que geralmente são à base de cobre e cerâmica. O caleido ele utiliza um grupo no caso do M10, um grupo de 3 resistências, que são um tubo de vidro com um filamento de fibra de carbono dentro desse tubo de vidro, muito semelhante a um sistema de uma válvula eletrônica. Esse carbono, ao ter contato com a eletricidade da placa, do caleido, ele vai emitir infravermelho. Então, ele emite o infravermelho que vai gerar calor, e esse calor vai ser espalhado aqui dentro, através do giro do tambor e através do próprio ar que vai convergindo aqui dentro pelo movimento que o ar quente vai fazendo. Esse fluxo de ar ele é gerado por uma turbina que fica atrás dos queimadores, na saída do caleido. Ele vai puxar o ar quente para fora. O que acontece? Torradores a gás, geralmente você precisa investir num segundo aparelho, que é um queimador de fumaça, para diminuir um pouco o excesso de fumaça que ele gera. Como os queimadores do caleido já ficam na parte de cima, a própria fumaça que vai ser emitida pelo café, principalmente quando ele chega a partir dos 150 graus, ele já começa a emitir uma certa quantidade de fumaça, essa fumaça entra em contato com o calor do próprio infravermelho que está em cima e ele provoca uma segunda combustão, provoca uma queima da fumaça, fazendo com que o ar saia muito mais limpo, diminuindo muito a carga de poluentes que saem lá para fora. Faz do caleido um torrador também eco-friendly, amigo do meio ambiente, além dele não usar queima de combustíveis fósseis como gás e ter um baixo consumo de energia. Então, além de toda a eficiência gastronômica do caleido, toda a praticidade, ele ainda é um torrador que tem ajuda a gente na nossa carga de responsabilidade ambiental em relação a consumo de energia e emissão de poluição. Nosso torrador está bem quente, ele já está aqui em 179, 180 graus. Essa oscilação de 1 grau para cima e para baixo é normal, porque o termotar, que é o sensor de temperatura do caleido, é preciso demais, ele é extremamente preciso. Então você vai ver que fica ali uma leve oscilação. Eu já tenho aqui 900 gramas de um café especial, separado, um café limpo, isento de defeitos, e é claro que a qualidade da sua torra vai depender muito disso, do rigor que você vai ter na escolha da sua matéria-prima. Eu estou torrando arábica, mas também a gente tem resultados excelentes com robustas especiais, que é uma dos carros-chefes, aliás, da nossa torrefação, são os robustas especiais. Mas hoje a gente vai trabalhar com uma arábica do norte do Paraná, porque a nossa torrefação é do Paraná e a gente é bairrista. Vamos lá, primeira coisa que você vai fazer, você vai aqui no primeiro botão. Primeira seção roxinha aqui em cima, 3 botões, certo? Iniciar aquecimento, alarme de temperatura, carregar curva. Segunda seção cinza, potência, fluxo de ar, esqueci de falar, giro do tambor, está em 40. Você ligou e ele vai ficar em 40. Importante falar isso. Sempre que você iniciar o aquecimento, o giro do tambor vai ligar automaticamente. Você não pode zerar o giro do tambor quando o caleido está quente, está ligado, está aquecendo. Porque senão você pode deformar o tambor do seu caleido. Então é importante para o cuidado, porque vai ter só calor de um lado, do outro lado não, o tambor não gira, o calor se concentra só de um lado do tambor e o metal vai expandir e vai deformar. A gente não quer que isso aconteça, então ligou, ele vai ligar automaticamente o giro do tambor e é isso. Só quando você desliga o seu caleido que você zera o giro do tambor. Para essa quantidade, para essa carga de café, 75% da carga máxima, eu vou trabalhar iniciando com 70% da capacidade de rotação do meu tambor. Depois a gente pode subir. Quanto mais rápido o seu tambor gira, mais rápida é a distribuição de calor para o grão de café. Quando você trabalha com quantidades maiores, a rotação do tambor tem que ser maior. Quando você trabalha com quantidades menores, a rotação do tambor tem que ser menor. E isso você também vai aprender de acordo com o café que você está trabalhando. Agora sim a gente vem para a terceira seção de botões na parte branca, onde está escrito evento. Então, o que são os eventos da torra?
Então, o primeiro evento que a gente vai clicar é em entrada. Cliquei em entrada, abrir e despejei. Essa parte aqui chama-se moeda ou, na linguagem internacional, vapor. O grão desceu todo aqui dentro e eu girei e ele fechou. E o nosso grão, nossa porta desceu. Não vou ligar o exaustor por enquanto, porque está na primeira fase da torra, ainda não tem necessidade. Mas vocês vão ver que assim que nós clicamos em entrada e o grão entrou, ele já começa então a registrar os dados, os eventos da torre. Então ele já marca que a entrada aconteceu aos 0 segundos, o tempo inicial já começou a contagem, a gente já está com 44 segundos de torre, e o primeiro evento da torre, que é o ponto de virada, ou turning point, na linguagem internacional da nossa profissão de mestre de torre, o Kalei vai registrar automaticamente. Você vai ver que nesse gráfico vão se formar 3 linhas muito semelhante ao Artisan ou Cropster, outros programas que você já está acostumado a forrar. E aqui no nosso já aconteceu em 1 minuto e 5 segundos, que geralmente é o tempo de virada que eu gosto para esse café que eu estou forrando, entre 1 minuto e 1 minuto e 5. Em 1 minuto e 5 ele atingiu 81 graus e começou então a acender, ou seja, isso marca o momento que a temperatura dos grãos estabilizaram, certo? Os grãos estavam, aqui dentro a gente está numa temperatura ambiente bem confortável de 23 graus perto do torrador. Então, o torrador não aquece demais o ambiente, está super confortável a nossa temperatura aqui dentro. Está um dia ensolarado, né? Super confortável aqui dentro. Os grãos estão nessa temperatura também, 23 graus. Então, quando ele entrou, a temperatura caiu. Quando ele atingiu 81, ele virou. E aí ele marca automaticamente. Os demais eventos a gente vai marcando manualmente, de acordo com o seu conhecimento de torra. Qual que é o próximo evento, então, que você vai marcar manualmente? O final da seca. Para esse café aqui, então, eu já vou aumentar um pouco o fluxo de ar, entre 80%, e você vai fazendo, seguindo a sua torra, vai seguindo o seu protocolo, o seu programa de torra, usando os acordes aqui. Não quero usar o tablet, quero usar outros programas, outros softwares de torra, como o Cropster ou como o Artisan. Tem uma segunda saída USB atrás do Kalei. A primeira está marcada apenas painel de controle, é só para esse. A segunda está marcada apenas PC. É nessa que você vai colocar o cabo USB, ligar no seu PC e vai utilizar o software da sua preferência. A gente tem conseguido resultados muito bons usando o painel e hoje a gente só usa alguns softwares para dar aula e a nossa operação do dia a dia é feita 100% com o painel do Kalei. Vocês vão ver que ele já vai começar a marcar aqui algumas coisas, olha. A nossa curva ROR já foi no ápice, já começou a descer. A temperatura do ar está extremamente estável lá dentro e a temperatura do grão está subindo. Como que eu sei qual que é qual? No Kalei você tem 3 cores diferentes. O verde é o ROR, o azul é a temperatura do ar, a temperatura externa, e o vermelho é a temperatura do grão. Essas temperaturas também estão sendo marcadas aqui em cima da curva de torra nesses indicadores. Tempo total de torra 3 minutos e 46, temperatura do grão 130, temperatura externa 157. Agora que o meu grão já está bem estável, eu vou aumentar a temperatura, aumentar o giro do meu tambor para 90, para aumentar a transferência de calor, porque a gente quer chegar a 150 graus, que é a temperatura de secagem desse café, próximo da casa dos 5 minutos, que é o que a gente já conhece desse café. E aí é nesse momento que entra o saca-provas do Kalei, que funciona como saca-provas de qualquer torrador. Você vai girar e tirar o café e verificar como está o seu café. O nosso está quase secando, já chegando naquela cor de café seco. Colocou, é muito importante você girar. Você sabe que o coletor está para baixo porque ele tem uma seta. Essa seta para baixo, o coletor está para baixo. Então, sempre que o saca-provas volta para dentro do Kalei, a seta
para baixo. O que vai acontecer se a seta ficar parada aqui para cima? Ele vai coletar café, esse café vai ficar parado ali em cima e a parte que está em contato com o metal vai começar a queimar e a parte que está longe do metal vai ficar cru. Se você só perceber isso depois de girar, esse café todo bagunçado vai cair e vai misturar com o seu café lá dentro. A gente não quer isso, então tirou, verificou como é que está o café, olhou, colocou de volta, girou. O nosso café a gente acabou de perceber que ele já secou na hora que eu tirei. Vou vir aqui e vou marcar o evento. Final da seca, 155 graus a 5 minutos e 24 segundos. Vou aumentar o meu fluxo de ar e vou diminuir a potência, tá? Vou diminuir aqui para 70% da potência e agora a gente vai observar como que a temperatura vai seguir. Vou seguir o meu plano de torra. Qual que é o nosso objetivo? Salvar esse plano de torra e depois colocar ele para fazer na repetição automática para você aprender como você pode fazer isso com o seu caleiro. Então, com a mágica da edição, quando eu voltar aqui, ele já vai estar chegando no próximo evento. Importante, você vai ver que aqui em cima do gráfico, conforme o gráfico vai avançando, tem uma barra que vai acompanhando o gráfico que vai mudando de cor. A barra começa no verde, que é para indicar o período que o café está secando, saindo do café verde para o café seco. Assim que eu marquei, cliquei aqui, final da seca no meu painel, eu verifiquei, meu café secou, já perdeu toda a umidade livre. Ele começa então no desenvolvimento e a barrinha vai ficando numa cor meio laranjadinha, ou seja, o café está começando a ganhar cor, está começando a se desenvolver, né? Próximo evento vai ser quando iniciar o primeiro crack, que a gente vai também marcar aqui PC, e você vai ver que a barra vai mudar de cor e ele vai ativar essa parte. Eu já vou ligar aqui o meu exaustor e vou aguardar iniciar o primeiro crack. Minha torra está pronta, eu vou ligar o resfriador. Vou clicar na saída, vou digitar e o meu café vai cair no resfriador. Sempre importante ligar o resfriador primeiro e depois você tirar o café. E agora você pode finalizar. Desliguei o meu exaustor, estamos sem fumaça aqui dentro, tranquilinho, o nosso café está resfriando. Até que momento eu deixo o meu café resfriar? O nosso café, ele finalizou a torra dele a 193 graus, uma torra de 10 minutos e 14 segundos. Um termômetro de infravermelho, desses que você compra no Mercado Livre, Amazon, eu vou verificar a temperatura do meu café. A resfriadora do caleiro é extremamente eficiente. Esse café saiu a 193 graus. Ele deixou 15 de novamente para vocês. O meu café já está a 62 graus e meio. Quando ele chegar perto da temperatura ambiente aqui dentro, ou seja, próximo dos 25 graus, eu vou desligar o resfriador e isso geralmente não demora muito. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a próxima etapa, que é salvar essa curva de torra e colocar ela para repetir no automático. Finalizamos, curva de torra bonitinha, nosso suporte está descendente, nossa temperatura está ascendente. Gostamos, o resultado ficou legal, você chegou à conclusão, poxa, é isso aqui que eu quero. Quando a gente fala de uniformidade no caleiro, é isso. Segura muito. Irmão.
Torra média perfeitamente consistente e uniforme. Right? A gente vai então agora, a gente já finalizou, então agora a gente vai salvar a nossa turma de torra, que é o próximo botão ali de evento, que é o salvar. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar um nome. Vamos colocar um nome aqui. Eu gosto de fazer assim, coloco o nome da variedade, arara, e você vem aqui e apaga, arara, espaço. Coloco a região para eu saber qual é, você pode colocar o nome do produtor, o nome do café que você dá na sua publicação. Como esse é o único arara do norte que eu devo ser trabalho, eu vou colocar arara, norte, pioneiro, e o peso, 900 gramas. Seleciona aqui o número, né? 900 gramas. Você fez 2, 3 perfis de torra com o mesmo café, coloca o nome, faz o que você quiser, terminou e enter, confirma. Está salvo o nosso perfil de torra. Finalizamos essa torra, muito importante. Finalizou a torra, recolha a sua bandeja com as películas e elimine. Isso é importantíssimo para evitar risco de incêndio. Bandeja colocou de novo. Agora a gente vai entender como funciona a torra automática no próximo vídeo. Parte 2, a gente vai mostrar a parte da torra automática e depois, numa parte 3, dar algumas dicas para vocês de como fazer um sistema de exaustão para vocês fazerem como a gente faz aqui no Café do Brás, torrando no conforto do ar-condicionado. Ficou com dúvidas sobre torras? Quer aprender mais? Precisa de serviços de Q-Grader? Precisa de uma análise bem feita? Laudo CVA, de acordo com os novos padrões da SCA? Consultoria para torra? Cursos oficiais da SCA? De análise sensorial, barista, mestre de torra e formação de Q-Grader também, você entra em contato conosco. Você fala comigo, com o Brás ou com o Lucas Miyamoto, meu sócio, através do nosso e-mail contato@cafedobras.com.br, pelo nosso site www.cafedobras.com.br ou pelo nosso WhatsApp 43 30 27 0394. Os dados estão todos aqui embaixo no vídeo e a gente passa para você todo o serviço que a gente pode fazer para ajudar a melhorar a sua torrefação, ou para você que quer começar uma torrefação, está assistindo esse vídeo, está interessado no Caleida e quer entrar para esse mundo do café especial.